Vamos dar início, né, à aula de hoje, onde a gente vai usar agora os conceitos de trabalho e de energia, né? Nós já vimos a parte da cinemática, né, que estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas. Aí começamos o estudo da dinâmica, né, onde vimos como é que a gente faz, né, para fazer interações, né, entre os corpos, né, através de forças. E agora a gente vai ver, né, as considerações e a relação que existe entre trabalho e as diversas formas de energia que a gente pode encontrar. Então, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que? É definir o que são essas grandezas. Então, vamos começar definindo o que é energia, certo? Então, definir energia é bem complicado, sabe? Mas a gente pode dizer o que? Primeiro, caracterizar ela como uma grandeza, seja ela escalar ou vetorial, né? Então, a minha energia é um escalar, então eu só preciso de um valor, né, e uma unidade, né, a qual, por SI, é o Joule, certo? E ela vai estar associada ao estado, certo, que esse sistema vai estar. Uma coisa que é interessante é que essa minha energia, ela pode se transformar em outro tipo de energia, certo? Então, assim, a gente vai ver, né? Eu vou ter energia potencial, por exemplo, se transformando em energia cinética. Eu posso ter uma coisa que vai transformar uma energia cinética em calor, que é outra forma de energia, né? Então, a gente vai, né, vendo como é que se comporta. Mas a gente vai ver também o princípio de conservação, né? Como é que essa energia pode se conservar, né, nessa transformação de um tipo para outro. Eu coloquei aqui essa curiosidade para a gente, é que é muito comum a gente confundir o conceito de energia com o de força. Que a gente diz o que? Eu tô sem força para fazer isso, né? Então, não é que você tá sem força, você tá sem energia. Para você realizar uma atividade, né? Você vai precisar de energia, né? Então, eu trouxe aí essa coisa pra gente ver, né? Que a gente tem que ter bastante cuidado quando vai tratar as grandezas. Por quê? Porque elas são representadas até por unidades diferentes, né? A força é representada em Newton, no SI, a energia em Joule. Então, a gente não pode equiparar, né, duas coisas que têm o quê? Unidades diferentes, certo? Então, se eu não consigo fazer uma coisa é porque eu estou sem energia, certo? Não é porque eu estou sem força. Vamos lá, né? Então vamos ver como é que a gente vai fazer para poder trazer o conceito de trabalho, certo? A partir de alguns conceitos de energia. Todo corpo que tiver em movimento, ele vai estar associado a uma energia cinética, certo? Essa energia cinética, ela vai estar associada à velocidade, né, ao movimento daquele objeto, certo? Ó, então, eu vou poder dizer, ó, que essa expressão aqui, ó, é a expressão que define, certo, a minha energia cinética. É 1/2 de mv ao quadrado. A unidade no sistema internacional de energia é o Joule, certo? Ó, ela é uma unidade composta, né? Ó, porque a unidade de massa é quem no sistema internacional? É o grama, né? E o quilograma. E a unidade de velocidade é o que? Metro por segundo ao quadrado. Como é ao quadrado aqui, né? Ó, ficou metro quadrado por segundo ao quadrado, né? Unidade de velocidade é metro por segundo, né? Ao quadrado, metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, essa unidade composta, ela ganha esse nome de Joule. Então, não esqueçam, certo? No sistema internacional, a unidade de energia vai ser Joule. O trabalho, ele é o quê, certo? Ele é uma relação, né, que a gente tem que bem definir na física, porque ele está associado à energia do corpo, certo? Então, como é que a gente vai definir esse trabalho? Então, aqui, ó, até coloquei, né, ó, tô no exemplo, uma pessoa empurrando um objeto com uma força constante. Então, vamos aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, vou colocar aqui em uma dimensão, certo? Um objeto sendo empurrado com uma força. Estou dizendo que essa minha força aqui é constante, certo? Então, se a minha força é constante, vamos lembrar da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Massa constante, força constante, a minha aceleração também vai ser o quê? Constante. Então, se a minha aceleração é constante, né, eu vou ter o quê? Se eu tenho uma aceleração, né, eu vou ter o quê? Uma variação de velocidade. Né? Então, eu vou ter uma variação de velocidade. Então, a velocidade vai aumentar. Então, eu já tenho o quê? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu tenho uma energia cinética inicial, ó, que vai ser com a velocidade que eu tinha no início. mv inicial ao quadrado sobre 2. E quando eu chegar num certo ponto, ó, eu vou ter uma energia cinética final.
mvf ao quadrado sobre 2. Vamos guardar aqui essa informação, né? Então, se eu tenho uma variação de velocidade, eu vou ter uma variação de energia cinética associada. Então, ó, eu posso definir o trabalho como sendo quem, ó, uma relação entre a força necessária para eu deslocar um corpo, certo? Ó, de uma distância, certo? Então, eu estou deslocando esse meu corpo. Aqui é a posição inicial dele, aqui a posição final, né? Então, de um incrementozinho. Então, a gente vai poder definir o trabalho, certo? Em termos dessa integral. É o produto escalar, certo? Entre esses dois vetores. O vetor força e o vetor deslocamento. Vamos lembrar aqui, ó, dos módulos F vetor dx. Aí, então, o que é que acontece aqui? Se eu quiser escrever, isso aqui é produto escalar. Então, é f dx, aí o cosseno entre o ângulo que está fazendo a força de deslocamento. Né? Então, a gente vai poder fazer isso daí, né? E a gente calculando essa integral, a gente vai conseguir achar o trabalho, certo? Então, não precisa se preocupar, certo? Que a gente não vai ter nenhuma integral difícil para calcular aqui, não. A gente sempre vai tentar trabalhar, né? Sem precisar fazer muitos cálculos diferenciais. Só que aí, o que é que acontece? O meu trabalho, ele pode ter dois viés, certo? Ele pode ter um viés o quê? Vamos supor, eu estou empurrando uma caixa, né? Então, eu estou realizando a força e a caixa está o quê? Recebendo aquela força, né? Então, eu vou poder dizer que aquele trabalho está entrando no sistema de modo positivo ou de modo negativo. Então, ó, a gente diz que a força aplicada, certo? Quando essa força transferiu a energia dela para o objeto, a pessoa realizou um trabalho sobre o objeto, certo? Então, é uma força externa, né, que está realizando o trabalho no objeto, então é sobre o objeto. Se a aplicação da força sobre o objeto ocasionasse nele uma diminuição da sua velocidade, né? Então, se tem uma diminuição da velocidade, eu quero que acontecer minha velocidade final menor do que minha velocidade inicial, né? Eu vou ter o quê? Um trabalho realizado pelo objeto. Por quê? Porque o meu objeto, ele tá o quê? Tá freando, certo? Então, a gente vai ter, né, que lembrar quando é que o meu trabalho está sendo feito sobre o objeto ou feito, né, pelo objeto sobre a pessoa. Então, né, vamos definir assim de um modo mais claro, né, o que é trabalho, né? Então, o trabalho é a energia transferida para você fazer o quê? Um deslocamento de um corpo, certo? Então, a unidade dele é a mesma da energia, certo? Então, se trabalho é energia, eu consigo escrever sobre as mesmas unidades, né? Então, pode ser que exista uma relação entre elas. Né? Então, a gente vai, né, chegar nessa relação entre trabalho e energia, né, que é o nosso velho teorema do trabalho e energia cinética. Então, vamos aqui, ó, para algumas dicasinhas que a gente vai ter aqui, né? A primeira, ó, a energia transferida para um objeto corresponde a um trabalho positivo sobre esse objeto. Já a energia transferida de um objeto, né, ó, corresponde a um trabalho negativo, né, sobre ele. Então, realizar um trabalho é o ato de o quê? Transferir uma energia, certo? E não tem nada a ver... Oi. Pode falar. Não? E não tem nada a ver com a gente ver de esforço físico, certo? Então, assim, é totalmente, né, uma transferência de energia para que seja feito um deslocamento, certo? Então, a gente vai poder definir também essa relação, né, entre trabalho e energia. Sim, a atividade está reaberta, até o dia 7 ou 8, não lembro. Então, vamos aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó, que a gente tem uma situação, ó, que eu tenho um corpo, certo? Ó, que está uma velocidade inicial e eu vou aplicar uma certa força nesse corpo, certo? Quando eu faço isso, ó, a gente já disse, né, ó, que a força é quem? É massa vezes a aceleração, né? Se eu usar segunda lei de Newton. Se eu usar a segunda lei de Newton. Então, a minha velocidade vai variar. Então, ó, nessa distância aqui que ele vai se deslocar, a velocidade vai sair de V0 para V. Então, vamos ver quem é aqui, ó, a minha variação da energia cinética. Variação da energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Então, afinal, ó, 1/2 de M, né, a gente já viu, né, ó, que a energia cinética
é mv2 sobre 2. Então, no instante final, que é aqui, ó, ela tem o que? Velocidade de módulo V, né? Ó, então, mv2 sobre 2. E aqui no inicial, ó, ela tinha uma velocidade v0, ó, menos 1 meio de mv ao quadrado. Coloquei aqui 1 meio de m em evidência. Aí apareceu isso aqui, ó. V2 menos V02. Ora, mas quando a aceleração é constante, né? A gente comentou isso, né? Que eu estou aplicando uma força constante aqui. Então, eu posso escrever a equação de Torricelli, né? Que diz o quê? Ó, que V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, né? Que foi percorrida. No caso da gente aí, uma distância D. Então, eu vou poder trocar, ó, esse V ao quadrado menos V0 ao quadrado por 2AD, que foi o que a gente fez aqui, ó. Trocou o V ao quadrado menos V ao quadrado, ó, por 2AD. Deixei agora, ó, para deixar MA separadinho, né, pra gente escrever aqui como força, ó. O 2 vai embora com 2, MA é a força vezes D. Então, aqui dá força vezes deslocamento, que é o que a gente entendeu, ó, por definição, que era o trabalho, ó. É um produto escalar entre força e deslocamento. Então, a gente consegue, né, a partir desse exemplo, encontrar o quê? Que a minha variação da energia cinética é numericamente igual ao trabalho. Certo? Então, esse daqui é o teorema do trabalho e energia cinética. Certo? Então, a gente consegue, né, ter, né, como eles têm as mesmas unidades, eu consigo representar dessa maneira. Beleza. Quando eu falo em potência, né? Então a gente tem que trazer o conceito de que a potência, ela diz o quê? O quão mais rápido, né? O quão mais eficiente, né? Aquela força está realizando um certo trabalho. Né? Então vamos colocar aqui um exemplo. Vou comprar um liquidificador. Aí, certamente, se vocês forem olhar lá os preços, aí vai ter a potência do liquidificador. O que tem uma maior potência, né? Ele vai ser mais caro. Então, aquele que tem a maior potência é aquele que tem o quê? Que tem uma maior, né, rapidez para determinar um certo trabalho. Ele tem a maior força, né, para poder realizar isso, certo? Então, eu vou definir a minha potência, certo? Porque eu tô pensando o quê? O trabalho que eu vou realizar no intervalo de tempo. Né? Então, vou definir aqui a minha potência média, né? E a minha potência instantânea, né? A gente faz o quê? A gente faz a derivada. Olha aqui o que que acontece. Aqui, ó, é trabalho e tempo, né? Trabalho, a unidade no sistema internacional é o joule. A unidade de tempo, segundo, né? Então, a nossa unidade de potência no sistema internacional é o watt. Certo? Então, a gente vai usar o watt. Eu decidi fazer, né? A gente fazer a aula de leis de Newton na semana passada, e nessa aqui a gente fazer a de trabalho e energia, para que a gente pudesse usar umas 2 ou 3 aulas para fazer exercícios, né? Só exercícios sem a gente ficar com teoria e vocês terem tempo de ver, né, essas aulas, né? Já que a frequência no momento síncrono, né, muitas vezes não é possível. Então, a gente já viu, né, que conseguiu uma relação entre trabalho e energia cinética. Vamos guardar essa informação aqui e vamos definir um outro tipo de energia, que é a energia potencial. A energia potencial é a energia que ela está dependendo da posição, certo? De onde o meu objeto está. Exemplo, eu estiver segurando aqui, ó, essa caneta, né? Segurando uma caneta aqui a uma certa altura, aí eu posso fazer o quê? Eu posso, se eu soltar ela, ela vai o quê? Cair. Ela só consegue fazer isso, né? Porque ela vai sair o quê? De um momento onde ela vai estar com velocidade zero, está em repouso, aí ela ganhou uma certa velocidade, então eu tive o quê? Uma variação de velocidade, então eu tenho que ter, né, uma força, né, por um certo deslocamento, eu tenho que realizar trabalho para fazer isso, né? Então a energia potencial, ela é justamente, a gente vai denominar ela por U, certo? Ela está relacionada com a posição e a configuração das partículas que a gente está trabalhando, certo? Então a gente vai ver 2 tipos de energia potencial. A gente vai ver a energia potencial gravitacional e vai ver a energia potencial elástica.
certo? Então aqui, ó, a energia potencial gravitacional é como esse momento aí que eu tava falando para vocês, ó, eu tenho um objeto, certo? Aí a primeira coisa que eu vou fazer é jogar esse objeto para cima, certo? Ó, então eu tô jogando para cima, tá aqui meu V0, ó, certo? Ó, velocidade, ó, ele indo para cima. Aqui tá FG para baixo, porque é o peso do meu objeto, né? A gente já viu lá na lei de Newton que o peso vai ser sempre o quê? Vertical para baixo. O que é que acontece quando eu jogo um corpo para cima? A velocidade dele vai diminuindo até chegar em quê? Em V igual a zero. Né? Então, todo corpo que sobe, ele faz o quê? Ele sobe, quando ele chega lá na extremidade, né? Ele para e depois ele desce, né? Então, ele faz aqui, né? Ó, vou até dizer aqui, quando ele vai subindo, ele vai o quê? Vai diminuindo a velocidade. Olha o que é que acontece aqui. A gente não definiu o trabalho assim. Trabalho é o produto escalar, né? Ó, vamos deixar só assim, de FD. Então, ele é quem, ó? É FD, cosseno, teta. Teta é o ângulo entre FD, né, ó? Então, vamos colocar aqui, ó, é a F, é o peso, né, ó? Que é o peso dela, que ele tá chamando aqui de FG, né, ó? D, cosseno, teta. Então, aqui dá FGD. Qual é o ângulo que eu vou ter aqui, ó? O meu corpo tá subindo, ó. E o meu peso tá descendo, né? Então, eu tenho um ângulo que eu tenho isso aqui, né, ó? Como se o D fosse para cima e o peso para baixo. Então, o meu ângulo aqui, ó, é de 180 graus. Então, ó, cosseno de 180 graus, que é menos 1. Então, o trabalho aqui dá quem? Menos FG vezes D. Então, o que é que acontece? Quando o meu corpo está subindo no movimento de ida, né? Como a velocidade diminui até chegar a zero, né? Eu vou ter o quê? Que o meu trabalho, né? Ele é negativo. Vamos ver o que é que acontece quando ele está descendo. Ó. Quando ele está descendo, ó, o que é que acontece? A força vai estar aqui para baixo e eu vou pegar o quê? Ó? Eu vou pegar aqui o ângulo, né? Ele vai estar se deslocando daqui para baixo, né? Então, o meu cosseno vai ser zero. Né, ó? Então, o que é que acontece? Ó? Eu vou ter o quê? Ó? Deixa eu tirar isso daqui, o D aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Ele vai sair desse ponto e descer. Então, eu tenho o quê? Ó? Força e deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido. Então, na descida, né, eu vou ter o quê, ó? F vezes D. Deixa eu botar aqui de D. Eu vou colocar aqui um S para ficar a subida. Aí, então, aqui, ó. Da descida é quem? É o FG vezes o D vezes o cosseno de 0 grau, mesma direção e mesmo sentido. Então, o meu trabalho aqui, ó, dá quem? FGD. Então, a gente vê o quê, ó? Que enquanto um vai ser um sinal positivo, o outro vai ser um sinal negativo, né? Porque vai depender de como é que isso aí tá acontecendo, né? Então, a gente consegue, né, encontrar o quê? Qual é o trabalho, né, que é realizado pela minha força gravitacional. Beleza. Já a força elástica, né? Eu tô imaginando o quê, ó? Eu imagino isso aqui, ó. Eu tenho um elástico, né, ó, segurando o meu corpo aqui, ó. Aí aqui essa minha mola, vamos colocar assim, que tem uma certa constante K, constante elástica, tá numa posição de equilíbrio. Então ela nem tá esticada, né? Nem tá comprimida, né? Aí eu vou esticar aqui, ó, a minha mola, de modo que a gente tem aqui um zero, ó, e aqui um x, ó. O que é esse x aqui? É justamente o que a minha mola deformou. Então, para pequenas deformações, a gente vai poder dizer que essa força elástica, certo? Ela é proporcional ao que? A minha deformação. Certo? Então, para você transformar isso aqui numa igualdade, né? Aí a gente coloca o que? Essa constante. Esse sinal aqui, ó, é só para dizer que a minha força é restauradora. Professora, mas o que é uma força restauradora? É que ela sempre tenta fazer com que o objeto volte para a posição de equilíbrio. Então, se eu vier aqui, ó, e puxar o objeto, né? Ó, se eu tirar essa força, o que é que ele vai fazer? Ele vai voltar na tendência da posição de equilíbrio, né? Então, eu consigo escrever, né, a minha força elástica dessa maneira.
certo? Aí, então o que é que acontece? Pronto, tem até uma figura aqui. Vamos encontrar qual é o trabalho para o que está acontecendo aqui, ó. Então aqui, como a minha força, né, ela tá variando, o meu x, né, no caso aqui, ó, ele tá variando no tempo, a gente pode usar aqui, ó, essa expressão integral. Vou colocar aqui, ó, a integral, ó, f de x, a gente acabou de dizer que a força elástica é quem, ó, menos k vezes x, aí dx, né, ó, não é produto escalar? Aí aqui o que é que acontece? A minha força vai estar na horizontal e a minha deformação também, né? Cosseno de 0 grau. Então isso aqui dá igual o quê, ó? Menos kx dx. Deixa eu tirar aqui esse. Aí vai estar de onde, ó? De x1 até x2. Menos k é uma constante, eu já posso deixar fora, né, ó? Isso aqui vai ser igual. Deixa eu botar aqui, igual. Então, isso aqui dá menos k. A integral, ó, de x1, x2, de x dx. Isso aqui é x2 sobre 2, certo? Então, eu vou ficar com k. Aí vai ser o quê, ó? X ao quadrado sobre 2. Só que eu vou ter que tomar nos meus dois limites, ó. x2 e x1. Então, eu vou poder dizer que isso aqui, ó. Opa, tem um k. Tá certo. Aí, então, aqui, ó, menos K, esse 2 eu vou pegar, ó, colocar aqui, ó, menos 1 meio, K. Aí, aqui, ó, eu boto o primeiro, ó, x2 ao quadrado, menos x1 no quadrado. Vocês não precisam se preocupar que vocês não vão ter que, tipo, na prova, demonstrar essas coisas, não. Vocês vão poder já utilizar as equações, certo? Direto. E normalmente, certo, eu disponibilizo todas as equações do conteúdo, não é só as que vão cair na prova, todas as equações lá que vão ter lá, pronto, a prova vai ter os capítulos tal, tal e tal, aí todas as equações vão estar lá disponíveis para vocês, não precisa vocês se preocuparem com isso, não, certo? Porque equação é para a gente saber usar, né? Não precisa a gente ter isso tudo decorado. Então, vamos aqui, ó, fiquei com isso aqui, não é, ó? Fiquei com isso aqui. Ora, só que o que é que acontece? Se eu considerar que o meu x1 é zero, né, que a minha posição de equilíbrio é zero, aí eu vou poder dizer o quê, ó? Que o meu trabalho, né, ó, eu vou poder escrever o quê, ó? Como 1 meio de kx ao quadrado, considerando x1 igual a zero e x2 igual a x, né? Então, eu consigo, ó, escrever uma expressão para o meu trabalho da força elástica. Então, a gente achou, ó, o trabalho para a força gravitacional, né? E achou também quem é o trabalho para a nossa força elástica. Né, ó. Então, vamos definir quem é essa tal energia potencial, certo? Então, a partir desses dois fenômenos aí que a gente estudou, né, que foi o quê? Você aplicar uma força numa mola ou você soltar um corpo na gravidade, né? A gente vê o quê? Que eu vou estar o quê? Variando velocidade. Eu vou estar variando velocidade, né? E eu só vou poder fazer isso, por quê? Porque eu devo ter alguma energia armazenada, né, no meu objeto, de modo que aquela energia, que a gente está chamando de potencial, ela se transforme em quê? Em energia cinética, né? Então, eu vou ter como fazer isso aí. Então, a gente vai ter, né? Então, a gente vai definir essa energia potencial da gente como U, certo? Aí, ela pode ser o quê? Como a gente já falou, potencial e gravitacional, certo? Ó, essa variação de energia, lembra que a gente disse que a variação da energia cinética dava o trabalho, né, ó? A outra equação que eu vou ter, né, que relaciona o trabalho, que vai estar com a energia potencial, vai ser o quê? A energia potencial vai ser menos o trabalho. Certo? Porque eu estou fazendo o quê? Quando eu estou diminuindo a velocidade, eu estou aumentando a distância, né? Eu sempre estou compensando uma com a outra, certo? Então, a minha variação de energia potencial vai ser dita que é o trabalho. Então, eu vou poder dizer o quê, ó? Que a minha variação de energia potencial, ó, por caso da energia potencial gravitacional, ela é quem? É menos, né? A variação que eu tenho aqui, né? Ó, aqui é o peso, né? Ó, e aqui é o D, né? Menos mg, aí aqui é a distância, y2 menos y1. E aqui, ó, o ΔU vai ser quem, ó? Kx, um meio de K, né, ó? x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Então, eu consigo escrever essas duas condições. Beleza. Mas olha aqui, observa, ó. Eu tenho como escrever, ó,
as duas, uma em função da outra, né? Ó, porque eu tenho o quê? Vamos repetir aqui. O meu ΔU pode ser K e o meu ΔU pode ser quem? Menos W. Vou até colocar assim, né? Então, ó, ΔU é igual a ΔU, então eu posso dizer o quê? Que K é igual a menos W, certo? Ó, então, ó, essa soma dessas duas energias... Opa, peraí. Tá certo. Deixa eu só botar assim que fica melhor. Deixa eu só botar de um outro jeito aqui para ficar melhor para vocês, certo? Ó, eu vou definir aqui quem é a minha energia mecânica. A minha energia mecânica vai ser a minha energia potencial mais a minha energia cinética, certo? Mais a minha energia cinética. Mas a gente já viu o que, ó? Que o trabalho, né, ó, ele é quem? Variação da minha energia cinética. E menos o trabalho é variação da energia potencial. Né, ó, então eu vou poder dizer o que, ó? Que a variação da energia cinética, aqui, ó, é isso aqui, ó. Ela é o que? Menos a variação da energia potencial. Então eu vou dizer o que, ó? Que a energia cinética mais energia potencial, variação o quê? É zero, né? Então, quando isso aqui acontece, eu digo o quê? Que eu tenho uma conservação, né, da energia mecânica, ó, porque eu vou poder dizer que isso aqui é quem? A variação, ó, de K mais U, né? Vai ser zero. Então, eu tenho a minha conservação de energia mecânica. Isso quer dizer o quê, ó? Vamos pegar aqui, ó, ΔK, K final, menos K inicial, é igual a menos U, ó, variação, U final, menos o inicial. Então, fica o quê, ó? K final menos K inicial é igual a menos U final mais o inicial. Vamos deixar tudo que é inicial para um lado e tudo que é final para o outro, ó, fica o quê, ó? K final, esse daqui tá negativo, ó, vem positivo, ó. O final igual ao inicial mais, colocar para ficar na mesma ordem. Esse K aqui que tá negativo vem aqui, ó, pro outro lado, mais o inicial, né? Então, o que é que acontece? Toda energia vai ser transformada uma na outra. Então, a gente tem aqui, ó, o exemplo, né, do que acontece na montanha-russa. Então, o que é que acontece aqui, ó? Vamos supor que nesse ponto tá com uma velocidade VA e eu tenho uma altura, ó, daqui para cá, que eu vou dizer que é quem? YA. Certo? Então, eu vou poder dizer, ó, que a energia mecânica no ponto A, ó, vou colocar aqui, ó. A energia mecânica no ponto A é quem? É a energia potencial no ponto A, ó, vou dizer que é quem, ó? M, certo? G, YA, mais a energia cinética que eu tenho aqui, ó. Então, é M, VA ao quadrado, sobre 2. Certo? Ó, a energia cinética no ponto B, se eu considerar aqui meu ponto de referência, né? Ó, então, no meu ponto B, o que é que eu tenho? Ó, mg, aqui, ó, considerando meu ponto de referência, 0, mais, supondo que aqui tem uma velocidade B e aqui uma velocidade C. Então, m, vb ao quadrado, sobre 2. Então, o que é que a gente consegue ver aqui, ó? O que é que a gente consegue ver aqui, ó? Que essa energia aqui, ó, que era da minha altitude, ela foi transformada em quê? Em velocidade. Né, ó, porque o mvb ao quadrado, ele é maior, né, ó, do que o mva ao quadrado, né? Se eu pegar só com relação às velocidades, então a minha velocidade aqui aumentou. Para a minha velocidade aumentar, eu tive que o quê? Que diminuir a minha altura, né, ó. Então aqui pro C, né? Aí eu vou ter o quê? mg yc, vou colocar aqui, mais mvc ao quadrado sobre 2. Mas eu vou poder dizer, ó, que por conservação é A tem que ser igual a EB, que tem que ser igual a EC, por conta dessa conservação da energia mecânica. Então, gente, ó, na nossa próxima aula, certo? A gente vai começar a fazer exercícios, certo? Porque a nossa prova, salvo engano, é 11 de novembro, né? Mas a gente ainda vai ver a parte de termologia. Então a gente vai fazer umas 2 ou 3 aulas de exercício. Vou tentar gravar uns vídeos para vocês também, para colocar de resolução de exercícios, certo? Mesmo fora desse horário da aula, para que vocês comecem a tentar resolver, tá bom? Alguma pergunta?